Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens, e é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido todos a acompanhar esse podcast. Um novo episódio está disponível toda terça-feira nos tocadores de podcasts e nos sites da Rádio Roquete Pinto e da Amperge, www.amperge.org. Nesse episódio, convidamos a promotora de justiça do MPRJ, Maria Soares da Paixão, que é da região especial de promotores de justiça e designada para o Tribunal do Júri da capital. Ela vai falar conosco sobre o julgamento de Flor de Lis dos Santos de Souza, a cantora, pastora e ex-deputada federal que foi condenada pelo homicídio de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. A pastora agora, como nós já sabemos, está na penitenciária Talavera Bruce, no complexo de Jericinó, desde agosto de 2021. E ela foi condenada a 50 anos de prisão por ser a mandante do crime. Esse caso já foi tema do nosso episódio número 8, quando conversamos com o promotor Décio Viegas. Se você ainda não ouviu, vai lá conferir. Maria, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Nós vamos falar então sobre o caso da Flor de Lis, segunda parte. Esse processo, que tem 11 réus e milhares de páginas, dele participaram 3 promotores de justiça. Então conta para nós como é que foi estruturada a acusação. Boa tarde, obrigada pelo convite. No plenário, 3 promotores estavam participando do plenário e do terceiro júri, porque nesse caso foram 11 os denunciados. E existiram 3 júris. Eu participei do último e que teve maior repercussão, porque nesse último foi julgada a ex-deputada federal. Nesse júri, que eu participei como representante do Ministério Público, eu e mais 2 promotores nos dividimos entre análise de prova técnica, enfrentamento de teses defensivas que a gente já suspeitávamos que iam ser tratadas pelo uso da mídia, as entrevistas que estavam sendo dadas pela defesa técnica, pelos acusados, especialmente no que toca à questão das réis e como suscitaram questões de abusos por parte da vítima, até mesmo para não gerar nenhum tipo de constrangimento para elas. Essa parte, como eu era a única promotora ali da bancada, todas as perguntas foram feitas por mim. Única mulher, que você quer dizer? A única mulher, a única mulher ali entre os promotores, justamente para evitar esse tipo de constrangimento, mesmo sendo ali as acusadas, respeitando também a dignidade das acusadas. E o promotor Carlos, que era o promotor que estava mais tempo, ele se voltou mais para análise da prova técnica, porque é um processo, como você disse, Heloísa, muito grande. E aí a gente tem que discutir até esse excesso de dados, se isso se é a acusação que traz, se é a defesa, e até que medida isso é favorável para um lado ou para o outro, porque você acaba criando um processo com mais de 40 mil páginas, vários celulares apreendidos, vários computadores, e no meio de tanta informação, tentar ali colocar e expor em pouco tempo, que é a sustentação, a prova suficiente de autoria e materialidade. Veja que a gente teve no processo 5 dias ouvindo testemunhas, só no plenário, fora todo o material que a gente tinha no processo. Então, nós, os promotores, os 3, nós fizemos muitas reuniões, até no nosso horário de folga, de lazer, para conseguir estruturar e melhor apresentar dentro daquela massa de elementos e de provas, e são 5 acusados no último júri, o que seria interessante
para demonstrar essa prova suficiente de autoria e de materialidade de todos os crimes que estavam ali em julgamento. Porque não era só homicídio, né? Ela foi condenada também por outros crimes, não é isso? Sim, antes do homicídio consumado, existiram tentativas de homicídio da vítima por meio de envenenamento. E isso fica muito claro nas conversas dos telefones apreendidos, até a compra das substâncias que eram empregadas ali nas substâncias entregues à vítima. Houve também, ali tinha uma associação criminosa, né? Era uma associação criminosa intrafamiliar. E aí outra dificuldade do processo, um crime que acontece dentro de uma família que tem 55 filhos, né? É assim que a Ré, inclusive, era o slogan que a Ré usava nas suas propagandas políticas, né? E... o número de filhos, eu me lembro que o Décio comentou, cada um tinha um ou mais telefones celulares. Então essa prova técnica deve ter sido realmente muito difícil de ser examinada, né? E aí me ocorre também uma outra questão, um tema sobre o qual a gente já falou aqui no podcast, das provas digitais. O material que não diz respeito, quer dizer, nas conversas, né? Imagino que havia elementos que interessavam a acusação, que falavam sobre o fato, ou sobre a vítima, enfim, mas provavelmente outras coisas que não diziam respeito ao crime, né? Então tem uma questão também de proteção da privacidade. Como é que fica isso? Como é que foi analisada essa prova? Então, essa foi uma preocupação desse grupo que realizou o júri. Na primeira reunião que nós fizemos, eu, inclusive, mencionei isso, olha, a gente não vai fazer uma acusação machista, nem uma acusação com intolerância religiosa. Então, tópicos que eram tratados pela mídia e que não tinham relevância jurídica, que serviriam apenas para ali diminuir a pessoa dos acusados, nós não trouxemos. Foi uma escolha nossa, do grupo que a gente definiu. Então, foi possível perceber que elementos que eram explorados pela mídia, muitas vezes, trechos de conversa sobre comportamentos daquela família, mas que não tinham interesse jurídico, nós escolhemos esse caminho de fazer uma acusação ética, tratando especificamente das condutas, dos crimes ali, e não das pessoas dos acusados. Então, e nesse sentido é a gente saber, né, no caso midiático, o que tem relevância jurídica e o que tem relevância jornalística. É claro que se a pessoa é um líder religioso, exerce um cargo público, né, como no caso deputada federal, prega um padrão de conduta e se revela, a partir de um crime, um comportamento completamente diferente na vida privada, existe um interesse jornalístico, um interesse social nesse assunto. Mas se isso não for relevante para a apuração do crime, fica evidente que é uma tentativa de redução daquela pessoa, o que não nos pareceu uma acusação ética. Então, nós optamos por nos concentrar na prova do processo, promover um julgamento das condutas dos acusados e não das suas pessoas. Isso me leva à minha próxima pergunta. Foi um julgamento realmente midiático, né, como se diz. Muitas notícias, depois publicaram livros, uma série de televisão, mas, enfim, durante o julgamento, essa cobertura tão ampla, né, tão intensa, quais foram as vantagens e as dificuldades que isso trouxe para o julgamento? É difícil, já fiz diversos júris no MP e não tem essa cobertura. Então, primeiro ter a noção de que tudo que se fala ali ganha uma amplitude muito maior, né? E a gente sabe que do júri a oralidade, às vezes debates mais acirrados. E nós trabalhamos, foram 7 dias de júri. Eu chegava em casa, por exemplo, às vezes 10 da noite. E, às vezes, abria notícias que saíram de comentários do que foi aquele dia de julgamento, né? Para quem está participando ali ativamente, tentar bloquear e seguir no caminho traçado ali. A gente tinha certeza do que a gente estava sustentando, então, traçar aquele caminho. A mídia, ela é importante, e aí tem o interesse também da população de saber, olha, morreu,
foi executada uma pessoa dentro da casa de uma deputada federal. A gente tem interesse em saber o que aconteceu aí. Mas não se deixar levar, né? Uma das coisas que a defesa técnica mencionava era que esses réus sentaram lá condenados, né? E isso eu sempre... Nós, né, do MP, e eu falo aqui por mim, sempre fui contrária a essa afirmação defensiva, porque isso é desprestigiar e desmerecer as 7 pessoas que lá ficaram. E essas pessoas, os jurados, eles ficaram 7 dias isolados, dormindo num hotel, sem acesso a celular, sem acesso à família, sem acesso à televisão, já muito cansados e perguntando o tempo inteiro. Eles estavam muito interessados. Ora, se a gente fala que essas pessoas já chegaram lá com seus convencimentos formados, a gente nem verificaria a pergunta sendo feita. Então, e aí foi algo que a gente até mencionou, que muitas vezes para a defesa, a ideia dessa tornar esse júri um espetáculo, isso é criticado. Mas veja que também, e a gente percebe esse movimento hoje, das defesas quererem explorar publicamente isso. No processo específico da deputada, houve um requerimento da defesa para que o júri fosse transmitido pelo YouTube. Imagina. Então, e aí que entra o contra... Como dizer, a própria defesa dizer que a mídia prejudica a defesa daqueles acusados, se é a própria defesa que requer a transmissão no YouTube, ou seja, as pessoas sentadas nos bancos dos réus ali, sendo transmitida para todas as pessoas. Então, enfim... No mínimo, uma contradição, sim, né? Sim. E de que maneira você acha que os jurados foram afetados por essa cobertura? Assim, fala um pouco sobre o trabalho dos jurados, porque acho que há um interesse, né, também aqui dos nossos ouvintes em saber como é que eles são escolhidos, quem foram essas pessoas que participaram e que representam a sociedade, né, como você há pouco me dizia. Então, o Conselho de Sentença, né, que participa de um determinado julgamento, ele é composto por 7 jurados. Esses 7 jurados, eles são escolhidos dentro de um grupo de 25. São pessoas do povo, que é uma obrigação legal, né, ser jurado, assim como o voto é uma obrigação. Se a pessoa é selecionada, chamada para ser jurado, ela tem que apresentar, ela deve comparecer. Se houver alguma impossibilidade, solicitar essa dispensa, mas é uma obrigação ali participar. O júri da deputada, assim como outros júris que estavam marcados naquele mês, eu fiz um júri na semana anterior. O grupo de 25 era o mesmo. Ali era mais um júri que aquele grupo de jurados participou. Pessoas do povo sorteadas para aquele determinado período. Salvo engano, em Niterói, eles ficavam durante 4 ou 6 meses. Então, não foi um grupo selecionado para o júri. Para esse caso, é um grupo que é selecionado para julgar todos os casos em determinado período. E aí, desses 25 que estão ali presentes, defesa cada acusado pode recusar 3 pessoas imotivadamente, né? Porque eu digo imotivadamente porque se uma pessoa for parente ali do julgado, ele vai ser dispensado motivadamente. Então, assim, sem dar motivo, sem dizer porquê. Não quero 3 e a acusação também 3. O Ministério Público só recusou 2 pessoas e a defesa acho que foram mais de 10. E era predominantemente feminino ou não? Você tem lembrança disso? O grupo, salvo engano, tinham 3 ou 4 mulheres. São 7, né? Então, meio a misto. meio. E essa questão que foi explorada, como você disse, pela defesa, né, de que a vítima teria tido um comportamento reprovável e que, de algum modo, isso tentava explicar ou justificar, não é, o crime cometido pela acusada, isso levou, né, a uma série de questionamentos. E há uma lei recente, né, 14.245, que alterou o Código de Processo Penal, introduzindo uma norma específica para o júri, que proíbe que as partes desrespeitem a dignidade da vítima. Eu sei que vocês utilizaram, né, invocaram essa norma no caso da Flor de Lis, porque essa era uma das linhas da defesa. Então conta para nós como é que foi isso, como é que isso foi relevante no julgamento.
Então, o que a gente percebeu, diferentemente até dos outros 2 julgamentos, em determinado momento do processo, foi uma escolha da defesa técnica atacar a memória e a dignidade da vítima, atribuindo à vítima, que era, quando em vida, um líder religioso, práticas inapropriadas ou até mesmo crimes que eles atribuíram. Fatos que em vida nunca foram mencionados. Pessoas que foram lá depois de tratar desse tema, inclusive, semanas depois do óbito, fizeram homenagens a essa vítima. Uma pessoa que foi lá narrar, uma testemunha que foi lá narrar que presenciou abuso, 1 ano depois do fato, salvo engano, ela tem declaração assinada por ela, dizendo que não existia nenhum tipo, que não tinha nenhum tipo de abuso, que tinha um tratamento. Então, assim, o que a gente percebeu foi uma mudança de postura. E essa, infelizmente, né, é uma postura que é adotada muitas vezes na defesa técnica, que é destruir a memória e a imagem da vítima. Como se aquela pessoa merecesse morrer. Veja, o que causou até estranheza na gente. Por quê? Os acusados negavam a autoria. Então, pra que destruir a memória da vítima se eu tô dizendo que não fui eu? Então, o que pareceu olha, tô dizendo que não fui eu. Mas se você é jurado que não fundamenta suas decisões, por acaso achar que foi, olha como que essa pessoa era péssima. Uma pessoa que não fala mais, né? A mãe, já que estava acompanhando inicialmente, morreu, a irmã faleceu também da vítima. Da vítima, do então, pastor. Assim, isso que é óbvio, às vezes a lei tem que trazer coisas que são óbvias, né? E por isso veio essa lei em 2021, que foi até chamada de Lei Mariana Ferrer, por conta daquele episódio que dá nome à lei, né? A vítima, Mariana, que numa audiência, que viralizou até, que foi pela internet, em que a vítima, ali de um crime sexual, se transforma numa audiência como uma verdadeira acusada, né? Ela chega a chorar. Então, diante daquele caso que foi o extremo, né? E isso é um desestímulo para que as vítimas procurem a justiça. Se ela vai chegar lá e vai ser questionada, humilhada, né? Então, veio essa lei para dizer o óbvio, dizer que vítima é vítima, que a gente não pode atacar a dignidade e memória sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa. Eu até falo que vejo isso até como uma limitação à plenitude de defesa. E que é importante para dizer, plenitude de defesa não é defesa a qualquer custo, né? Existem outros princípios, outros direitos na legislação e na Constituição que devem ser respeitados, né? A defesa tem que buscar uma defesa técnica ética. E o respeito à memória e à dignidade da vítima é algo que a gente buscou defender nesse julgamento, né? As insinuações, veja, não tinham nem elementos, eram testemunhos que já tinham sido ouvidos, iam prestar novos depoimentos e com o único objetivo de falar mal da vítima, destruir a memória e a imagem da vítima. E a gente, quando faz, né, o Ministério Público tem que trazer esse protagonismo para a vítima. Eu digo que o júri não é só para o réu. O júri é para o réu, é para a vítima, para a família da vítima, para a sociedade. Acredito que muitas vezes o júri é colocado como um papel, né? Um papel para ver, vamos aqui resolver a vida do réu. Não! E a família que perdeu o ente? A família lutada? E até uma noção errada, antiga, de dizer que o interesse da vítima no processo penal seria apenas buscar um título executivo e uma reparação. Hoje o que a gente percebe é que muitas vezes para essas famílias seguirem e até viverem o seu luto, elas precisam sentir o mínimo de justiça. Sentir que aquele ente, aquela pessoa amada ali, para o Estado tinha algum valor aquela vida. Então, quando o Ministério Público vai em plenário, sustenta, e a gente fala muito na defesa da vida, a gente vai honrar aquela pessoa que não pôde falar. Então, diante de comportamentos violadores de memória e de dignidade, como foi o caso nesse processo, a gente sempre vai se manifestar e hoje a gente tem a lei ainda expressa que nos socorre. Sim, o morto não pode se defender, né? O morto não fala, e isso com certeza é uma prática no júri, tanto assim que a norma veio para tratar especificamente do julgamento pelo júri, né? Interessante. Quer dizer, daria ensejo até uma ação indenizatória por dano moral, sim, né?
Bom, mas agora condenada finalmente a Flor de Lis, ela está aguardando o julgamento dos recursos, né? Quer dizer, não só ela, o Ministério Público também apelou. Quais são as perspectivas para a execução da pena dela? Ela deve permanecer presa? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? A ex-deputada acusada, ela foi condenada a 50 anos e alguns meses, não me recordo se 8 ou 6. O Ministério Público apenas recorreu em relação à pena e a defesa pede um novo julgamento para ela e para Simone, a outra acusada. O Ministério Público entende que não é o caso de anulação e que a gente tem que pensar bastante, né? Veja, acho que a defesa fala em 16 ou 18 nulidades. Enfim, eu estava lá no plenário. Eu fico dizendo que hoje a gente chama tudo de nulidade e bota... Se tiver uma decisão que diga que aquilo é nulidade, virou nulidade, se anula um processo, um julgamento de 7 dias. Então, a nossa perspectiva, primeiro, em relação ao recurso das acusadas Simone e Flor de Lis, é a manutenção da condenação, no máximo o provimento do recurso ministerial para aumento de pena. Em relação aos outros acusados que foram absolvidos, a gente recorreu, a gente espera que sim, esses 3 sejam levados a novo julgamento, porque aquela decisão do jurado foi contrária à prova dos autos. A gente tinha elementos e provas que aquelas pessoas participaram da prática daqueles crimes ali e que estavam na pronúncia e na denúncia. Mas, em relação ao cumprimento da pena, bem, tanto Simone como Flor de Lis, as duas acusadas, elas foram condenadas pela prática de crimes hediondos e não hediondos, né, que tem frações diferenciadas de cumprimento de pena. No hediondo, por óbvio, né, e quem decide se um crime é hediondo ou não é o jurado, reconhecendo uma qualificadora, o tempo de progressão é maior, ou seja, vai ficar num regime fechado durante mais tempo, e a gente espera que seja respeitada a soberania em relação à condenação das duas, a soberania e todo o processo, porque foi garantido nesse processo a plenitude de defesa. O que se quer, né, e o que lamentavelmente hoje tem se feito, é usado garantias, né, que são favoráveis a todos, né, garantias individuais, mas muitas vezes usar isso para fabricar nulidades e anular julgamentos, e todo mundo perde com isso, porque anular um julgamento de 7 dias, promover um novo julgamento de um júri que tudo foi respeitado, o que mais se deu foi espaço à defesa técnica. Nós iniciávamos todos os dias com diversas arguições da defesa. A defesa, só nesse júri em plenário, tinha 8 advogados. Fora os outros advogados que davam apoio. Então, na visão do Ministério Público, o julgamento atendeu a todas as garantias, legislação, entende que não é o caso de novo julgamento para as duas condenadas. E o tempo de cumprimento, em razão da presença de crime hediondo, vai ser maior, porque a fração para progressão é maior. Maria, eu quero aproveitar a tua presença aqui para falar um pouco da sua experiência no Tribunal do Júri. Uma pesquisa que foi realizada em 2020 pelo Centro de Pesquisas do MPRJ acompanhou 3.900 casos de homicídios dolosos que foram registrados no Rio só no ano de 2015. Essa pesquisa concluiu que até o final de 2019, 9 em cada 10 casos ainda não tinham recebido sentença do Tribunal do Júri. Segundo esse estudo, a maioria das denúncias ocorre até 100 dias depois do crime. E depois desse prazo, elas se tornam raras. Passados 2 anos do homicídio, a chance de elucidar o crime é quase nula. Nesse caso da Flor de Lis, o julgamento, a investigação não foi tão prolongada, né? Foi imediatamente após o fato e ele foi completamente esclarecido. Então, a minha pergunta final seria essa: a sua experiência no Tribunal do Júri confirma essas conclusões? E, em caso afirmativo, quais seriam os caminhos, na sua opinião, para mudar esse cenário? Infelizmente, confirmam, né? A análise, o procedimento do júri, ele é maior. Ele é mais complexo. A gente é um procedimento bifásico, então crimes não dolosos contra a vida, eles são julgados de maneira mais rápida. Tudo bem, assim quis o procedimento, assim quis a Constituição. E o que se observa na prática réus presos têm prioridade. Então, quando o réu já está solto,
A gente sabe que vai ser. A gente hoje está fazendo, o SNJ está fazendo um mutirão nos tribunais de júri da capital para julgar réus soltos. Eu, inclusive, estou no auxílio de um dos tribunais para fazer esses júris. Ontem, por exemplo, eu fiz um júri de 2011. Um fato de 2011. E o tempo não ajuda em nada mesmo a acusação. Não ajuda porque se a prova técnica não for realizada, se não tiver um bom local de crimes, isso se faz na hora, a gente já perdeu bastante. Testemunha, com o tempo, vai esquecendo detalhes. Ou vai, por óbvio, entrando em contradição em pequenos elementos, o que para acusação é muito ruim, né? Então o tempo não nos ajuda. Eu costumo em plenário sustentar que a gente tem que entender o fator tempo quando analisa as provas de um procedimento tão longo. A solução que eu verifico é a gente criar um filtro maior para levar esses processos a júri, né? Tanto na denúncia como o que vai ser pronunciado. É claro que na pronúncia vigora, indúbio para sociedades. A gente tem que, tem que levar os juízes naturais à causa. Mas tem muita coisa que a gente pode resolver antes. E um júri demanda um dia inteiro de trabalho do juiz, do promotor, do defensor, do advogado, para julgar um caso. É muita coisa para o número de homicídios que acontece no Rio. E aí, sobre o número de homicídios, eu também verifiquei e menciono isso com frequência no júri. A gente tem um monitor da violência que fala que no Brasil houve uma diminuição no número de homicídio. O Rio de Janeiro, ao contrário, na contramão disso, tem um aumento dos números de homicídios em 2022 e 2023, e atribui-se isso à atuação lamentável das organizações criminosas por meio de tráfico ou do tipo milícia. E a gente observa nos tribunais do júri como crimes relacionados a essa realidade dessas organizações criminosas no Rio de Janeiro ocupam a pauta dos tribunais de júri. É muito frequente se observar execuções, né? Porque vive ali o domínio do território, a busca do território, tivemos execuções. Agora o caso desses 3 médicos, né, que foram assassinados. E são homicídios que há uma dificuldade, porque as pessoas estão ali. Veja, quando a gente tem, exemplo, um feminicídio, algo que acontece, normalmente não é algo tão planejado. Esses grupos, eles atuam profissionalmente na execução de pessoas. Então, a investigação é mais complexa. E o Estado e os órgãos de persecução, eles têm que se modernizar para chegar na atuação desses grupos. Não dá para pensar com uma cabeça antiga para os crimes que são hoje praticados. Isso seria uma forma, né? O investimento em perícia, em tecnologia, em provas o que é recolhido na hora. O momento do crime é algo muito importante. Isso se perde, dificulta, né? Como você leu, depois de 100 dias, as denúncias são mais difíceis, né, de ser elaboradas. E é verdade, né? E depois de oferecida a denúncia, durante o processo, a gente encontra a dificuldade que as testemunhas vão morrer. Ontem, né, e eu trazendo aqui um exemplo concreto, das 4 testemunhas arroladas pelo Ministério Público, 2 já tinham falecido. Então, veja a dificuldade do tempo. Isso é o que me frustra e me angustia também. O que eu faço com frequência, a gente evita o adiamento a qualquer custo para que isso seja julgado. Verificamos muitas vezes a frustração das vítimas e das famílias das vítimas com a demora. Essa demora não é interessante para ninguém, só, né, para quem não quer buscar justiça, porque isso é até mesmo um descrédito das instituições. Se a pessoa perde um ente querido, passados 10 anos, não encontra resposta nenhuma da justiça, o caminho das instituições para a solução de conflitos vai perdendo a credibilidade. Então, se eu pudesse apontar alguns caminhos que eu verifico na prática, seria dizer o maior investimento na polícia técnica, na análise técnica, uma nova visão da apuração desses crimes, especialmente no âmbito das organizações criminosas, atendendo todas as garantias, mas um maior filtro do que é levado a plenário
do tribunal do júri. Acredito que seja isso. É muito difícil você olhar uma vítima, uma família, querer promover o julgamento, já saber tudo que você vai falar e o julgamento não acontecer. E você ter que acalmar e falar, nossa, tá marcado para daqui a um ano. O tempo contribui para a impunidade, né? Muito. Sem dúvida. Ok. Muito obrigada, Maria. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada pelo convite. Amperge convida. Com Heloísa Carpena.